devemos estar aqui. Talvez não era da vontade de cada um, mas Deus, na sua infinita misericórdia, Ele preparou esta noite para nós glorificar e bendizer. Não que nós merecemos, mas porque o próprio Deus é misericordioso. Não porque somos grandes nem porque somos pequenos, mas porque reconhecemos que precisamos de Deus. E que sem Deus nós nada
que era a sua enfermidade, e teve que conviver com ela, mas escondê-la das demais pessoas, esconder do povo. Ele saía para o seu trabalho, todo bonito, trajado, com seu uniforme de soldado, mas por baixo da sua saía para batalhar, e à noite voltava, ou quando voltava, estava com os seus familiares. Acredito que ele tinha família, porque diz a palavra de Deus que existia aqui uma certa menina que foi tomada como escrava e foi dada como serva para a esposa de Naamã. Então ele tinha uma família.
naquele tempo que não tinha jeito para aquele homem, que não tinha solução para aquele homem, mas ele trouxe lá de Israel a solução dele, e era aquela criança. Ele trouxe lá de Israel uma criança presa, uma serva, e através daquela criança ele recebeu a glória, ele recebeu a bênção. Nós sabemos
ela olhou para aquele homem que chegava do teu trabalho, das batalhas, e aquele homem não podia se achegar à sua família por causa da sua mulher. E aquela menina se compadeceu. Mas antes disso, eu quero dizer, como diz as pessoas, aquela menina ela tinha a faca e o queijo na mão. Aquele homem levou aquela menina à prisão para ser serva, para ser escrava. E naquele momento ali, aquela menina olhou para aquele homem, ela poderia desejar a morte daquele homem. Ela poderia olhar para ele e dizer no seu coração: por mim este homem que morra leproso. Por mim esse homem vai padecer leproso. Mas aquela menina, ela tinha duas decisões a tomar. E duas decisões muito grandes. Ou ela deixava aquele homem morrer leproso, ou ela dava para ele a direção certa e o perdoava. E aquela menina tomou a decisão certa. Aquela menina tomou a decisão certa quando ela decidiu falar para aquele homem, ou falar para aquela família: se este homem conhecesse um profeta, ele seria curado. Ela poderia não ter falado, mas ela optou pelo Deus certo que nós passamos. Aquele homem, aquela pessoa te humilhou, aquela pessoa te colocou para baixo, aquela pessoa falou que você não ia conseguir, que você não podia nada. E aquela pessoa também um dia falou que iria querer até mesmo ver você morto, ou morto, ou doente. Aí você olha, e na hora que você vê essa pessoa nessa situação, o que nós faríamos? O que você faria? Se uma pessoa que te pisou, se uma pessoa que te humilhou, se uma pessoa que te fez todas as barbaridades, em um momento ou outro você encontrasse com ela e visse ela numa situação difícil, o que você faria? Fala no seu coração. Se você tivesse que tomar essas suas decisões, você deixaria essa pessoa padecer a sua enfermidade, ou você oraria? Você deixaria essa pessoa padecer a lepra, no câncer, ou em muitas outras enfermidades? Ou você diria: essa pessoa precisa de conhecer o Deus? Essa pessoa precisa de conhecer o Deus. Não cede. Eu a perdoo, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. E aquela menina que ninguém dava um valor por ela, que não tinha nome nem sobrenome, estava deixando ser usada por Deus naquele momento. E estava liberando para aquele homem perdão, estava entregando para ele aquilo que ele precisava para poder
Ele nos formou para sermos grandes adoradores. O Senhor quer que nesta noite nós o bendizemos e ouvimos a tua palavra. Aquele homem ouviu.